esse texto em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27 e 28. Amém? Encontraram? Pronto. Então, vamos lá. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Amém? Eu vou reler novamente o versículo 28, que diz assim: então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Amém? A irmã já orou por mim, mas eu gostaria que você fechasse seus olhos e eu gostaria de fazer mais uma oração, porque eu gosto de convidar o Paizinho amado para sempre estar pertinho de mim. Então, por mais que outras pessoas orem, né, eu quero dizer para ele com a minha boca, dizendo: Pai, tu és bem-vindo nesse lugar. E eu quero te convidar a permanecer aqui juntinho de mim, que o Senhor me use nessa tarde a falar com essas mulheres o que elas precisam ouvir da parte do Senhor nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Queridas, nesse texto que nós lemos, fala que Deus criou o homem e a mulher, certo? Só que quando a gente vai ler quando a gente vê que Deus criou o homem e primeiro ele não fez a mulher, a sensação que se dá é que nós não estávamos nos planos de Deus, né? Aí Deus criou o homem, Deus criou os animais, Deus criou as plantas, mas ele não criou a mulher primeiro. E aí a sensação que se dá é que nós não éramos tão importantes para Deus, nós não estávamos nos planos de Deus, não é? Não dá essa sensação? Deus criou o homem e depois criou a mulher. Só que quando a gente vai ler, é bem na verdade que Deus só criou a mulher no capítulo 2, no versículo 22. Mas como nós lemos aqui, mesmo no capítulo 1, o Senhor, por mais que ele não havia formado a mulher, mas ele já havia projetado a mulher, certo? Ele formou a mulher no capítulo 2, mas no capítulo 1 nós já estávamos nos planos de Deus. Amém? Nós já estávamos no plano de Deus. Antes mesmo que nós fôssemos formadas, tirada lá da costela do homem, o Senhor já havia projetado um plano especial para a mulher. E quando Deus criou os animais, ele fez macho e fêmea. Mas ele não fez a mulher no início. Por quê? Porque ele não queria fazer apenas uma fêmea. Não, Deus não queria fazer só, vou fazer uma fêmea. Ele queria fazer algo muito mais importante, especial, do que simplesmente uma simples fêmea. Está entendendo? Então, quando o Senhor deixou a mulher para depois, digamos assim, é porque ele queria colocar nessa mulher qualidades especiais, capacidade, coisas que uma fêmea em si não teria, mas ele colocou na mulher, ele colocou em nós. Estão me entendendo? Então, Deus fez da mulher como um quebra-cabeça. As partes que faltavam no homem, ele colocou na mulher. E as partes que faltavam na mulher, Deus colocou no homem. E assim formou um quebra-cabeça para assim chegar ao propósito do Senhor para as nossas vidas. Então Deus sabia que o homem não poderia ficar sozinho. Então ele criou a mulher. E ele fez questão de tirar a mulher da costela do homem, certo? Não foi da cabeça, para que a mulher não se sentisse mais importante do que o homem. E também não foi dos pés, para que o homem não pudesse humilhar, esmagar a mulher, se sentindo o bam-bam-bam. Mas ele tirou da costela, que a costela protege os nossos órgãos vitais, irmãs. Então Deus falou, eu vou tirar
da costela, para que o homem entenda que ele precisa proteger a mulher, ele precisa guardar, cuidar da mulher como seu próprio coração, como seus próprios órgãos mais sensíveis. Então o Senhor tirou a mulher da costela. E o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Deus viu, irmãs, que o homem não poderia ficar só. Imagine, ruim com a gente, pior sem a gente, né? Fala a verdade. Oxe, ruim sem a gente, pior sem a gente. Então, Deus viu que o homem não poderia ficar só. Então, ele criou a mulher. Deus sabia que o homem precisaria da mulher. E é por isso que ele fala: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Em algumas Bíblias está auxiliar idônea. E quando a gente pega essa palavra, a gente acha assim que é como se fosse só um ajudante. Ajudante de pedreiro, né? Traz a massa aí. É um ajudante. Só que nos originais, a palavra auxiliar idônea é muito mais que simplesmente um auxiliar. É muito mais do que simplesmente um ajudante. A palavra no original para ajudadora idônea é Ezer Kenegdo. Ezer significa ajuda, socorro. E Kenegdo é forte, força oposta. Percebe? Que vai muito além do que simplesmente uma ajudadora. A palavra Ezer na Bíblia, quando a gente encontra a palavra Ezer na Bíblia, significa Deus vindo em socorro do seu povo. Deus vindo em socorro do seu povo. E Deus usou essa palavra socorro para representar a mulher. Eu vou fazer dela uma Ezer. Eu vou fazer dela um socorro para Adão. Eu vou fazer dessa mulher alguém com capacidade para socorrer quem precisa. Olha só. Eu vou colocar nessa mulher capacidades para ela ajudar quem precisa, quem está do lado dela. E a palavra kenegdo é forte. Sabe? Às vezes nós temos a ideia de achar que a mulher é muito frágilzinha, muito simplesinha. Não. A mulher é muito emotiva. Deixa o homem parir para você ver se eles aguentavam. Meu marido não aguentaria não, gente. Eu pari 4, eu tive 4 filhos. E ele fala, ele assistiu um parto meu e ele falou comigo bem assim no terceiro: nunca mais eu deixo você engravidar. Eu engravidei depois. Aí ele falou: nunca mais eu deixo você engravidar. Por quê? Porque é uma dor, é um sofrimento prazeroso, né? E a mulher é forte o suficiente para aguentar tudo isso. E Deus fez da mulher mais do que simplesmente uma ajudadora, uma auxiliadora. Deus colocou nessa mulher capacidades extraordinárias. Ela é ajuda, ela é socorro, ela é uma força e uma força oposta. Porque nós não fomos criadas diferentes do homem, como a gente imagina. É como se o homem fosse o braço direito e a mulher o braço esquerdo. Tem alguma diferença de um braço para o outro? Não. Então Deus não quis fazer o homem e a mulher tão diferentes quanto a gente imagina. Mas o Senhor fez 2 pessoas iguais. Ele colocou capacidades. O que faltava em uma, ele colocou em outra. Mas Deus não deixou a mulher tão sem qualidades como a gente tem a mania de imaginar. O Senhor, ele criou a mulher com um propósito. Então, quando o Senhor teve esse propósito de criar a mulher, ele queria que a mulher fosse o socorro para o homem, o socorro para quem precisasse, uma mulher forte, uma mulher guerreira. Essa palavra Ezer significa socorro, é como se fosse uma conotação militar. Alguém que, tipo assim, alguém está lá na guerra. Aí fala, vamos chamar o socorro. Aí vem Ezer. Sabe? Nós somos essa Ezer, essa conotação militar, essa precisão de que alguém vai multiplicar as forças de outro. Nós somos mais do que simplesmente um ajudante, um auxiliar. Estão me entendendo, amadas? Conseguiram me entender? Pronto. Então, quando Deus projetou o homem e a mulher, ele os abençoou e lhes disse: multiplicai, frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. A ordem de
frutificar e multiplicar foi só para Adão? Sim ou não? A ordem de multiplicar e frutificar foi para quem? Para os dois. A ordem de multiplicar e frutificar foi para os dois. Só que o que nós vemos hoje é mulheres que não conseguem entender o seu real propósito. O que nós vemos hoje são mulheres que ainda não compreenderam quem ela é em Deus. São mulheres que às vezes se sentem tão inferiorizada, tão menosprezada, que ela não consegue olhar para dentro dela e ver o potencial, o valor que ela tem em Cristo. E hoje eu quero te dizer, mulher, que você é muito mais do que você imagina. Você pode ir muito além do que você já imaginou que chegaria. Imagino que não foi nada fácil para Eva. Por quê? Porque quando o Senhor falou para Adão, olha, Adão, não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, você vai morrer, certo? Deus falou isso para quem? Para Adão. Mas está na Bíblia que Deus, da boca de Deus, Deus falou isso para Eva? Não. Não é isso? Então, quando o Senhor apareceu para Adão e perguntou o que aconteceu, sabe o que aquele homem másculo, falou? Foi a mulher que tu me deste. Ele não conseguiu assumir a culpa, dizendo, Deus, fui eu que errei. Mas ele jogou a culpa para Eva. Foi a mulher que tu me deste. E a partir daquele dia, irmãs, eu tenho para mim que a vida de Eva se tornou um verdadeiro pesadelo. Porque eu imagino que todas as vezes que, depois que eles saíram do jardim, tinha um momento de discussão entre marido e mulher, que às vezes é natural, né? Um pouquinho. Então, o que acontece? Ele poderia jogar na cara dela, mas nós estamos aqui por sua culpa. Nós estamos aqui porque você me fez comer a maçã, o fruto. Foi você que fez eu comer o fruto. Só que Eva, ela não ouviu da boca de Deus. Eva ouviu da boca de Adão. Então Eva, ela foi enganada pela serpente. Porém, Adão, ele pecou propositadamente. E o que acontece? Adão pecou propositadamente, enquanto Eva, ela foi enganada pelo inimigo. Só que quando as coisas fugiram do controle, eu imagino, em todos os momentos de discussões, Adão falando para Eva, a culpa é sua. Nós estamos nessa situação por sua culpa, por sua causa. Foi você que comeu o fruto primeiro. Foi você que fez com que eu comesse o fruto também. E a partir dali, a vida da mulher foi modificada. Porque a partir dali, todas as gerações ficaram sabendo que a mulher não era confiável. A mulher era frágil. A mulher era fraca para ser enganada. E a mulher foi perdendo seu valor. E depois disso, anos e anos, nós vemos em tantos lugares do mundo, a mulher tida como um objeto. Em alguns lugares, irmãs, as mulheres, ela serve apenas para ter filhos e mais nada. Ela é tida como um objeto sexual. Ela não tem direito, ela não pode falar nada, ela não tem vontades. Ela é feita apenas como um objeto qualquer. Só que, desde o início, nós vemos que a mulher estava nos planos de Deus. A mulher estava nos planos de Deus. E desde o início o Senhor sempre fez questão de deixar claro isso. Que o homem não era superior à mulher como a gente imaginava. É tanto que quando Abraão, ele não sabe o que fazer. E o Senhor aparece para Abraão e diz, Abraão, faça tudo o que Sara mandar. E em tantos outros lugares nós vemos Deus levantando mulheres para ajudar em favor do seu povo, Débora, Raabe e tantas outras. Jesus, quando estava aqui na terra, irmãs, eu acho lindo, porque Jesus foi revolucionário, sabe? Jesus, ele fez questão de mostrar para a mulher o valor que ela tinha. Jesus fez questão de trazer as mulheres para perto de si, em uma época, em uma cultura, onde a mulher não tinha tanto valor. Em uma época onde a mulher, ela não era valorizada.
Em algumas vezes, Jesus foi tido como escandaloso, como imoral, porque ele entrou na casa de Marta, na casa de Maria, e não era certo o homem entrar, um rabi, entrar na casa de uma mulher. E Jesus, ele quebrou todos esses paradigmas, ele quebrou tudo porque ele queria mostrar para a mulher que ela era importante, que ela tinha um valor. Outra prática que para eles era revoltante, saber que uma mulher estava seguindo um mestre, sabendo que uma mulher estava seguindo um rabi, porque não podia. Somente os homens saíam, podia passear, podia ir andar com os rabinos, poderia fazer a obra, né? Mas a mulher ela tinha que ficar em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando ali, lavando o prato. E as mulheres elas não tinham o direito de estudar. A mulher tinha que ficar dentro de casa, ela não tinha o direito de estudar. Os homens, eles saíam, eles podiam, naquela época, os rabinos normalmente eles ficavam em um canto e as pessoas sentavam aos seus pés para ouvi-lo ministrar, para ouvi-lo ensinar. E naquela época as mulheres não tinham direito sequer de fazer isso. Elas não tinham direito de sentar para ouvir um mestre ensinar. E Jesus, ele veio quebrando tudo isso. Ele chamava homens e ele chamava mulheres. Ele chamava homens e ele chamava mulheres da mesma forma para sentar aos seus pés e ouvir ele ensinar. E eu acho lindo, irmãs, lindo, porque vocês sabem, depois que Jesus ressuscitou, qual foi a primeira pessoa a vê-lo? Quem? Maria Madalena. Foi uma mulher, a primeira a ver Jesus ressuscitado e depois ia anunciar para os outros discípulos. A mulher ela tem uma importância tão grande, que a igreja ela é chamada de quê na Bíblia? Noiva de Cristo. A igreja é chamada de esposa. Olha o valor que nós temos para o Senhor. Então, desde o início, o Senhor ele vem mostrando para a mulher que ela é importante. Desde o início, o Senhor vem mostrando para a mulher que ela tem um valor, que ela é importante para o Senhor, ela é importante para a obra. E em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 11 e 12, diz assim: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem dependente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você vai chegar em casa, sair quebrando tudo e dizer: a pastora lá me ensinou que eu sou melhor que você, pronto, agora tu vai fazer sua comida, a partir de agora tu vai lavar sua roupa, tu vai fazer suas coisas. Calma, não estou ensinando isso. Eu estou querendo te mostrar que você tem o mesmo valor, o mesmo potencial que um homem tem. Você pode fazer muito mais do que você imaginou que teria condições de fazer. Amém? Amém. Então, para o Senhor, tanto a mulher quanto o homem, ela é igual. Eles são iguais. Tanto o homem quanto a mulher, para o Senhor, eles são iguais. Então, a adjuntora ou ajudadora não é a mesma que serviçal, um ajudante de pedreiro, mas é uma colaboradora. É alguém capaz. É como se o Senhor dissesse assim para o homem: homem, eu vou fazer uma mulher tão capaz que tudo que você precisar, você pode ver com ela, porque ela vai ter condições de te ajudar. Olha só o pensamento do Senhor ao nosso respeito. Então a mulher ela não veio para disputar a autoridade do homem. Você não precisa mostrar para o homem que você tem autoridade. Não. A mulher ela não veio para disputar a autoridade ou para tomar a autoridade do homem. Mas ela veio para juntos governar, frutificar e multiplicar a terra. Certo? Então nós não viemos aqui para disputar a autoridade do homem, não. Mas nós estamos aqui para juntos fazermos a obra do Senhor crescer e frutificar e multiplicar. Amém? Então, nós entendemos aqui, irmãs, que nós somos muito mais do que as gerações, na verdade, tentou dizer para nós.
Nós somos muito mais que algumas pessoas tentam falar que nós somos. Esses dias eu vi um pastor comentando que ele ficou revoltado. Ele contou para mim que ele ficou revoltado. Um dia ele foi numa igreja ministrar, e aí ele está vendo o pastor sentando ao lado da sua esposa. E aí o pastor convidado que veio ministrar ficou revoltado. Ele não era daqui, ele é de algum país aí. E ele falou para o homem bem assim: olha, pastor, eu vou falar a vozinha dele. Eu estou intrigado com o tratamento que vocês fazem com suas esposas. Porque lá onde nós moramos, o homem não pode andar com a mulher na frente. Ela não é digna, ela tem que andar atrás. O homem vai na frente livre, solto, sem nada. E a mulher vai atrás com todos os pesos. Pensa aí. E ele falando aquilo para os irmãos, aí depois o irmão me contou: pastor, eu fiquei revoltado. Eu sendo homem, fiquei revoltado. Agora imagine eu sendo mulher ouvindo uma coisa dessa. Nós somos muito mais do que isso, irmãos. Nós não somos auxiliadores. É porque a nossa Bíblia, ela usou uma palavra pobre quando ela colocou auxiliadora. Mas nos originais, a palavra que está lá não é somente uma auxiliadora, mas é uma colaboradora capaz. Nós somos uma colaboradora capaz. Então, nós precisamos viver isso e assumir a nossa posição diante de Deus. Então, o primeiro passo é nós descobrirmos o nosso propósito. Há um propósito de Deus para a minha vida. Há um propósito de Deus para a tua vida. Há um propósito de Deus para nós, mulheres. Então, nós precisamos entender isso. Há uma vontade geral de Deus para todos. Que todos sejam salvos. Não é isso? É uma vontade geral de Deus. Mas Deus tem uma vontade específica para a sua vida. E você precisa descobrir qual é ela. Você precisa descobrir e se posicionar nela. E você precisa dar importância a esse propósito. Você precisa dar importância, entender: Deus tem algo a fazer comigo. Deus quer me usar de alguma forma. E eu preciso entender a forma que Deus quer me usar e me posicionar nisso. Porque Deus, Ele não fez você sem um propósito. Deus não fez você simplesmente: eu vou criar. Não, se Ele quisesse fazer isso, Ele tinha criado quando Ele fez os animais. Eu vou criar uma fêmea para Adão, mas Ele não fez isso. Ele falou: eu vou criar uma mulher. É muito mais que uma simples fêmea. Eu vou criar alguém capaz. Sabe? Você é capaz. Deus te fez capaz. E Ele colocou em você qualidades especiais. Amém? Você pode dizer para a mulher que está do seu lado: você é capaz? Diga para ela isso. Não, vocês parecem que estão falando ainda meio assim, com dúvida. Fala de verdade, você é capaz. Você é capaz, mulher. Deus, Ele acreditou em você. Deus, Ele sonhou com você. Deus, Ele investiu em você. Você não é um ser inferior, como a sociedade, as pessoas, ou até você mesmo imagina. Você é alguém criada por Deus, com capacidades e qualidades especiais. Então pare de ficar se menosprezando. Tem mulher que ela não consegue olhar para ela e ver uma qualidade. Tem mulher que ela tem dificuldade em olhar para ela e ver uma qualidade. Ela olha para fulana e ela vê: não, fulana é boa nisso. E aí se eu te perguntasse: você é boa em alguma coisa, mulher? Você é boa em alguma coisa? Sim? Amém. Tem mulher que tem dificuldade em olhar para dentro dela e encontrar algum valor. E ela olha no espelho e fala: ai, mas eu sou tão fraquinha. Eu sou tão feinha. Eu não sirvo para nada. Eu não sei fazer nada. Chega disso, pelo amor de Deus. Chega disso. Deus te fez muito mais do que esse: eu não sirvo para nada. Ele te fez com qualidades especiais. Ele te fez capaz. Ele colocou em você qualidades. Você não é só uma auxiliadora, você é uma colaboradora. Alguém que chega chegando, dizendo: se não resolveu até agora, mas eu cheguei e vai resolver.
Deus não fez a Eva para Adão, como assim, Adão, ela está aí. Não, Adão, eu vou fazer uma Ézer para você, um socorro. Quando você precisar, ela vai estar ali, ela vai te ajudar. Você é uma Ézer para o seu esposo, você é uma Ézer para a sua família, você é uma Ézer para a sua igreja. Amém? Amém. Então é um projeto de Deus para todas nós, e Ele quer nos usar da forma que nós somos. Sabe, o nosso problema é que nós temos dificuldades em aceitar ser quem nós somos. Porque às vezes a gente olha e a gente fala assim, olha, mas eu queria ser que nem fulana. Eu queria ser que nem Bertana. Eu queria ser assim, eu queria ser assado. Você precisa se aceitar da forma que você é. Você precisa entender que Deus não errou quando Ele te fez. Se Ele te fez desse jeito, é porque Ele quer te usar desse jeito. Para de ficar se achando uma coitadinha, uma pobrezinha que não serve para nada dentro da igreja. Porque, eu trabalho com mulheres há muito tempo, pastor, e o que eu mais vejo é isso. As mulheres, elas não têm dificuldade em entender quem elas são em Deus. E às vezes, eu não sei você, mas a gente faz um encontro de mulheres, a gente tem dificuldades em encontrar mulheres para ministrar, mulheres para louvar, mulheres para fazer a obra, porque a maioria das mulheres fala, eu não sei fazer, tu sabe sim. Basta ter coragem. Deus te fez com qualidades. Você é capaz, sim. E tudo que o inimigo quer é roubar a nossa identidade. Tudo que o inimigo quer, irmãs, é fazer com que nós não consigamos entender quem nós somos em Deus. Lembra de Jesus lá no deserto? A Bíblia diz que antes ele havia sido batizado por João Batista e ele ouve uma voz do céu que diz para ele, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto. E quando chegou lá no deserto, o inimigo começa a querer mexer na identidade de Jesus. E ele começa a falar, se tu és filho de Deus. Olha, o atribulado, viu? É ousado demais, cão. Aí ele começa a dizer, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, faz com que essas pedras se transformem em pão. Ele não queria que Jesus fizesse o milagre. Ele estava apenas tentando fazer com que Jesus duvidasse de quem ele era. Se tu és. O que ele queria era fazer com que Jesus tivesse dúvidas de quem ele era em Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, se Jesus tivesse dúvida de quem ele era em Deus, nós não estaríamos aqui. Mas ele entendeu, ele era o Filho de Deus, o Filho amado. Jesus, ele foi chamado de beberrão, ele foi chamado de endemoniado, ele foi chamado de Beelzebu, ele foi chamado de tantos nomes, mas Jesus nunca deu crédito. Sabe por quê? Porque ele entendia quem ele era em Deus. Vocês podem me chamar de qualquer coisa, eu sei quem eu sou em Deus. Eu sou filho amado. E tudo que o inimigo quer é tentar destruir em nós essa certeza da nossa identidade. E nós, mulheres, nós temos muita dificuldade a entender a nossa identidade em Deus. Sabe, chegou uma fase na minha vida que eu tive essas dificuldades. Eu não conseguia entender quem eu era em Deus. Chegou um momento na minha vida que eu pensei em parar, em largar o meu ministério, porque alguém falou para mim que eu não era boa o suficiente para o ministério. E desde que eu e meu esposo começamos a pastorear, nós sempre trabalhamos muito juntos. Somos nós dois que fecha, abre a igreja, que sai para visitar, que faz tudo junto. E um dia alguém disse para mim, olha, você não sabe de nada que acontece na igreja, você não sabe de nada. E aquelas palavras me machucou. Por quê? Porque eu ainda não entendia quem eu era em Deus. E quando você não sabe quem você é em Deus, qualquer palavra te aborrece. Qualquer palavra vai te jogar para baixo. Qualquer palavra vai fazer com que você desista do seu ministério, da sua vida, do seu chamado, da sua família. Mas quando você entende quem você é em Deus, oh, meu amigo, pode falar o que você quiser. Eu sei quem eu sou em Deus. Sabe? Quando você tem essa certeza de quem você é em Deus, nada e ninguém te para. O inimigo, ele não consegue parar uma mulher que entende quem ela é em Deus. Sabe, o inimigo, ele não consegue. Eu vejo o inimigo doidinho quando ele vê uma mulher que entende quem ela é em Deus. Sabe, você não precisa de aplausos. Você não precisa de fama. Você só precisa entender quem você é em Deus.
Quando você sabe quem você é em Deus, você muda uma vida, você muda uma história, você muda uma geração. E às vezes nós não conseguimos entender porque a gente fica baseando a nossa vida pela vida de outras pessoas. Ah, mas eu queria ser que nem fulana. Eu queria falar que nem fulana. Eu queria pregar que nem fulana. Eu queria louvar que nem fulana. Fulana tem o lugar dela em Deus e você tem o seu. Entende? Cada uma de nós temos o nosso lugar em Deus e ninguém vai roubar isso. Se eu tento ser uma outra pessoa, eu vou para o lugar dela e meu lugar vai ficar vazio. Porque todas nós temos um lugar em Deus e temos um propósito diferente a fazer. Só que às vezes a gente fica tentando roubar a túnica de José. Não, mas eu preciso ter a túnica colorida de José. Porque se eu tiver a túnica, meu pai vai me amar. Meus irmãos vão me amar. Você não precisa da túnica para ser amada. Deus te ama do jeito que você é. Deus te chamou da forma que você é. E Ele quer usar você da forma que você está. Você só precisa se posicionar. Você só precisa entender que você pode, você consegue, você é capaz. Amém? Você não é frágilzinho, você é forte. Amém? Você é capaz. O Senhor é contigo e Ele te chamou, mulher, para frutificar. Mas nós só conseguiremos frutificar, primeiro, se nós conseguimos entender quem nós somos em Deus e assumir a nossa posição, assumir a nossa identidade. Você nunca vai conseguir frutificar enquanto você não conseguir entender quem você é em Deus. Você nunca vai conseguir frutificar, dar bons frutos, se você não conseguir entender quem você é em Deus. Qual é o seu papel no reino? Qual é o seu papel? Você nunca vai conseguir frutificar. Você tem que parar. Nós precisamos parar, mulher, de querer comparar o nosso ministério pela grama do vizinho. Porque a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, é ou não é? A grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Só que deixa eu te falar, quando Deus quer fazer, Ele faz através dela, Ele faz através dela e Ele faz através de você. Você só precisa entender, eu fui chamada por Deus para um propósito. Eu fui chamada por Deus para um propósito nessa terra. Eu tenho uma identidade, eu sei quem eu sou em Deus. Sabe, esses dias lá em casa eu achei muito bonito, eu preguei recentemente sobre identidade na igreja. E aí eu tenho 3 filhos. Eu tive 4 gestações, mas eu perdi uma. Papai do céu levou para ele e eu fiquei com 3. E eu tenho um de 11 anos, vai fazer 11 anos no mês que vem, outro de 8 anos e a pequenininha de 3 anos. E aí o de 11 e o de 8 estavam conversando. Aí o de 8 queria algo, mas como o irmão mais velho falou que não queria ele, aí eu também não quero não. Aí o mais velho olhou para ele e falou assim, Gabriel, você não prestou atenção no que mamãe pregou lá na igreja não, Gabriel? Para de querer ser outra pessoa, para de querer se comparar com outra pessoa. Você precisa ser você. Você precisa ser você e entender o que Deus tem para você. Aí o outro, tá bom, é porque eu não queria mesmo. Sabe, às vezes a gente precisa entender quem nós somos em Deus, mulheres. Nós precisamos entender que nós temos um valor e o Senhor sonhou com isso, o Senhor projetou isso. Antes do homem ser formado, Deus já havia sonhado com a mulher, Deus já havia projetado a mulher e Deus quer usar a mulher. Sabe, eu quero profetizar sobre a tua vida, bons frutos em nome de Jesus, que você vai frutificar, que você vai crescer. Chega de esterilidade, chega de ser infrutífera. Deus quer te fazer frutífera em nome de Jesus. Deus quer fazer com que você cresça. Sabe, Deus tem reservado lugares altos para as mulheres também. E nós precisamos entender o nosso valor na sociedade, entender o nosso valor dentro da nossa família, entender o nosso valor dentro da igreja. Gente, a mulher tem o seu valor. Sai uma semana e deixa a sua casa com seu marido e seus filhos para você ver. Misericórdia quando chegar, né? Ai, o que seria da igreja se tivesse só homens? Sabe? Então nós precisamos entender o nosso papel, a nossa importância e dizer, Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo. Eu sei que o Senhor acreditou em mim, eu sei que o Senhor confiou em mim e eu sei que o Senhor quer me usar.
Tem mulheres aqui que têm um chamado lindo. E esse chamado está paralisado, porque ela olha para dentro de si, ela não consegue ver capacidade. Nós não somos tão capazes, mas Deus, através dele, Ele nos capacita a fazer. Sabe? É através de Deus, é tudo por Ele. Nós não somos tão fortes sozinhas, mas em Deus, irmãs, não vem gigante não, que eu derrubo pelo poder da palavra do Senhor. Sabe, em Deus você pode, você consegue. Você só precisa entender isso e dizer, Senhor, eis-me aqui, pode me usar. Pode me usar. Eu quero orar por você nessa tarde. E eu quero te convidar a você dizer para o Senhor todos os seus medos, todos os seus temores, o que tenta te paralisar. Porque tem mulheres aqui que ela olha para dentro de si, ela não consegue ver qualidades. Ela não consegue ver valor. E eu estou aqui como uma boca profética do Senhor nesse momento para te dizer, mulher, você consegue, você é uma obra-prima do Senhor, você pode sim, você é capaz, o Senhor te fez com qualidades especiais. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Eu quero convidar você a segurar na mão de uma outra mulher e orar por ela. De duas em duas, por gentileza, eu quero que você ore com uma pessoa. E você vai orar por ela. E você vai orar por ela. E você vai pedir ao Senhor. Se não tiver de duas em duas, vai de três em três. E a gente vai seguindo. Amém? E eu quero te convidar a orar agora por essa mulher. E dizer, Senhor, eu quero apresentar essa pessoa nas tuas mãos agora. E eu te peço, Pai, que o Senhor sare o coração dela. Deus, se tem mulheres aqui que se sente inferior, que se sente sem valor, Pai, eu te peço que nessa tarde o Senhor venha nos mostrar o quanto somos preciosas para o Senhor. Eu sei que é um projeto do Senhor para cada um de nós. Eu sei que é um propósito de Deus para cada um de nós. E muitas vezes nós não conseguimos entender isso. E muitas vezes nós não compreendemos isso, Pai. Mas eu quero te pedir agora que todo medo seja repreendido em nome de Jesus. Que todo espírito de inferioridade seja repreendido agora em nome de Jesus. Que todo espírito que tenta jogar essa pessoa para baixo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Oh, Pai, eu sei que o Senhor sonhou conosco. Eu sei que o Senhor projetou algo bom para nós. E nós estamos aqui à sua disposição, Deus, para te dizer, pode contar conosco. Nós não queremos mais ser infrutíferas, Pai. Nós não queremos mais viver a nossa vida toda e não dar frutos. Mas nós queremos, Pai, ser usadas pelo Senhor. Nós queremos fazer a diferença nessa geração. Nós queremos ser um socorro para aquelas pessoas que precisam de nós. Nós queremos, Pai, ser uma boca profética nesse tempo onde o mundo vive em caos, Pai. Oh, Jesus, nós queremos ser um braço amigo. Nós queremos, Pai, fazer a diferença. Então eu te peço nesse momento, Pai, levanta mulheres aqui. Oh, Espírito Santo, levanta mulheres. Tira todo medo, Pai. Tira todo medo nesse momento. Tira todo sentimento de inferioridade. Vai repreendendo todas as palavras contrárias que disseram contra elas. Que elas não queriam ser nada. Que elas não queriam a lugar nenhum. Em teu nome nós repreendemos essas palavras agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Nós acreditamos no que o Senhor diz ao nosso respeito. Nós acreditamos no que o Senhor fala sobre nós. Não é o que as pessoas pensam sobre nós que nos define, mas o que o Senhor pensa sobre nós. Isso sim, Pai. Oh, a nossa identidade está no Senhor. E eu quero te pedir nessa tarde que o Senhor nos envolva em teus braços nessa tarde. Oh, Espírito Santo. Tem mulheres aqui que precisam do teu abraço, Pai. Tem mulheres nessa tarde que precisam do teu abraço, que precisam ser consoladas pelo Senhor. Mulheres que olham para dentro de si e não conseguem ver o valor que tem. Mulheres que ouviram tantas palavras de derrotas. Mulheres que ouviram tantas palavras que machucou o seu coração, que machucou as suas emoções, e hoje ela olha para dentro de si e ela não consegue ver algo de bom. Eu te peço, trata corações nessa tarde, Deus. Vem com teu Espírito Santo sarando corações nessa tarde, em nome de Jesus. Que o
bálsamo do Senhor visite cada coração nessa tarde. Oh, é um tempo de cura. É um tempo de refrigério. É um tempo que o bálsamo do Senhor está sendo derramado sobre os nossos corações. E nós te pedimos, Pai, vem sobre nós. Você pode dar um abraço nessa mulher que está do seu lado. Abrace ela. E diga para ela: eu profetizo sobre a tua vida palavras de bênçãos. Palavras de vitória. Você não é o que as pessoas falaram que você era. Você é muito mais. O Senhor acredita em você. Oh, o Senhor acredita em você, mulher. Ele te escolheu com um propósito. Ele confiou em você. Ele sonhou com você. Oh, o Pai acredita em você. Aleluia. Oh, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, Jesus. Oh, Espírito Santo, aleluia. 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 Sabe, eu não sei quais foram as palavras que você ouviu desde a sua infância. Eu não sei se você ouviu palavras como: você nunca vai conseguir, você nunca vai chegar lá, você não serve para nada, ai, você merecia não ter nascido. Mas essas palavras, ela não define você. Essas palavras, ela não define você, sabe? Deus sonhou com você. Sua mãe, seu pai pode ter te rejeitado, mas Deus nunca te rejeitou. Ele sonhou com você. Você não veio aqui para essa terra simplesmente porque aconteceu, não. O Pai, Ele sonhou com você. O Pai projetou a tua vida. Ele acredita em você. Oh, e Ele tem uma história linda escrita para a tua vida. E em nome de Jesus, que eu repreendo todas as palavras de maldições que foram lançadas contra a tua vida. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Que todas as palavras de maldições caiam por terra agora em nome de Jesus. Oh, você é capaz. Ele sonhou com você. Ele acredita em você. Vai, mulher, levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça, para de ficar olhando para um lado e para o outro. Olha para Jesus. É Ele que vai te guiar. É Ele que tem uma história para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Ele te chamou assim. Ai, mas minha voz é tão alta. Ele te chamou assim. Mas minha voz é tão baixa. Ele te chamou assim. Ai, eu sou tímida. Deixa Ele te usar. Confia que Ele tem o melhor para a tua vida. É tempo de frutificar, mulher. É tempo de dar frutos. Deixa de medo. Entrega a sua vida ao Senhor hoje. Diga: Senhor, eis-me aqui. Faz em mim o teu querer. Sabe, o Senhor quer escrever uma nova história para a tua vida. Ele quer te levar a marcar gerações. Mas Ele só vai fazer isso quando você conseguir entender quem você é em Deus. Então, a partir de hoje, não deixe, por favor, o inimigo jogar palavras de afrontas na sua mente. Quando você querer achar dizendo assim: eu não consigo. Aí você fala: mas Deus me colocou, me posicionou, me deu qualidades especiais. Eu consigo sim. Quando o inimigo tentar te dizer quem você é para querer fazer isso, quem você é para você achar que pode fazer isso, você vai dizer: eu sou filha amada do Pai. Eu sou filha escolhida do Pai. Oh, eu sou filha amada. Sabe, você é muito mais do que você imagina. Você pode ir muito além do que você imagina. Então vira para essa mulher e diz para ela: você consegue sim. Você é capaz sim. Oh, Deus investiu em você, mulher. Deus acredita em você. Deus acredita em você. Aleluia. Louvado seja Deus. Viva os planos do Senhor e tudo aquilo que Ele sonhou para a tua vida. Viva tudo aquilo que Ele sonhou para a tua vida. Sabe, houve uma época em que eu me sentia
tão para baixo. Eu não tinha coragem de fazer nada. Eu era muito tímida, muito tímida. E eu tinha uma vergonha de fazer qualquer coisa. E às vezes, para piorar a minha situação, eu vivia me comparando com outras pessoas. Até que um dia, quando eu pensei em desistir, eu tive uma visão. E nessa visão eu via uma cruz. E o Senhor falava comigo: filha, não desista, porque eu escolhi você também. Eu acredito em você, filha, não desista, vai, eu te chamei para essa obra, permaneça firme. E o Senhor está falando com muitas mulheres aqui nessa tarde: eu te escolhi, eu te chamei, permaneça firme.